Bom, dando continuidade às reflexões, né, a gente já falou sobre a justiça e os valores e agora vamos falar sobre a vida e a morte. Né? E depois a gente vai finalizar, né, num próximo vídeo com a misericórdia de Deus. O que dizer acerca dessa vontade de Deus, que é a vida? Trazer-nos do nada a existência para a eternidade é algo que não conseguimos conceber. Desde sempre Deus já pensou em nós. E Ele, que é a verdade e a vida, nos quis. E para nos ter em sua morada para sempre, veio também para nos redimir, mas não passou pela paixão de Cristo, pensando somente no coletivo, mas particularmente em cada um de nós. Ele não veio aqui pensando somente em todos, mas pensando em ti também. E veio com você na consciência dele. Cristo, em toda a sua glória, veio humildemente até nós, porque nos ama verdadeiramente. No outro vídeo acerca dos valores, eu falei muito sobre a natureza de Deus e como que ela se revela para a gente, né? Principalmente da forma humilde, da forma mais humilde possível. Né? Relembrando Santo Tomás de Aquino, uma única lágrima já seria o suficiente para redimir toda a humanidade. Mas o que ele passou na paixão foi por cada um de nós. Foi por ti. Creio que isso nos mostra o quanto Deus nos ama e o valor de nossa vida para Ele. Não bastando isso, ainda oferece-se fisicamente da forma mais humilde possível, como pão que se transubstancia em seu corpo, em todo o sacrário do mundo e em todas as missas. Isso é só para a gente relembrar o que ele ainda faz pela gente. Sendo infinitude em glória, não precisando da gente, ele vem a gente ainda da forma mais humilde possível. Em estado de santidade, nossa retribuição em forma de entrega total de amor se dará naturalmente, mesmo com nossa miséria e pequenez. Mas ainda cegos disso tudo, não é possível que vejamos tamanha misericórdia nos chamando para arrependimento de nossos erros e desvios, para poder amá-lo sobre todas as coisas. A gente ainda está cego, né, para toda essa realidade. Ele suporta nossas ofensas e permanece de braços estendidos para nos segurar e nos conduzir à verdadeira vida ao qual fomos todos chamados. Sempre tem que ter em mente, se você é cristão, então se sabe que a finalidade da vida não é a gente buscar os nossos prazeres, mas sim buscar amar a Deus acima de todas as coisas, principalmente isso. E uma eternidade de amor também nele. Então é isso que é a finalidade da nossa vida, não é a gente viver nesse mundo. Né? Claro, esse mundo é um lugar de batalha, né? É um lugar que a gente veio aqui para a gente se redimir com ele, para a gente servir a ele, para a gente amar ele já desde aqui. Né? Mas aqui não é o fim da nossa vida, né? Então vamos continuar. Assim, a valorização da vida aplica-se não somente à nossa, mas à do próximo também. Nesse tópico também cabe muito transcorrer sobre perdoar e pedir perdão, pois por maiores que sejam nossas faltas uns com os outros, não é nada comparado ao perdão que Deus nos oferece para a nossa salvação e a uma eternidade de adoração. E ao querermos imitar a Cristo por amarmos a Ele, não somente devemos amar, como também perdoar. Então eu colocaria até aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas de forma mais objetiva. A gente não quer só se salvar para a gente se salvar, também é por isso. Mas a gente quer se salvar porque vamos amar a Deus acima de todas as coisas por uma eternidade inteira, porque Ele merece ser amado. Ele é o nosso Criador e Ele merece ser amado. Esse é o maior motivo da gente querer estar na presença de Deus. Acima de ser por nós mesmos, é para amar Ele. Então esse é o maior objetivo que a gente tem em vida. E qual seria o objetivo final de nossa existência? Para muitos, a vida resume-se ao máximo aproveitamento de suas possibilidades materiais e prazeres. É o que a gente vê todos os dias, né? Todo mundo imerso, mergulhado nesse mundo. Eu recomendo ver também meu vídeo sobre o materialismo e o mundanismo, que eu falo muito sobre isso. Tornando o eu o seu próprio Deus e templo, disfarçado de uma roupagem de bem-estar e do famoso, e que deve ser repetido sempre, eu mereço ser feliz, onde as consequências desses atos são devastadoras, tanto para si quanto para os próximos. E divórcios e famílias dilaceradas são apenas as coisas primárias dessa forma de se viver. Então, quando se vive para o seu próprio ego, para si mesmo,
as consequências disso elas vão ser tortas, né? Elas vão se desencaixar dos objetivos desse mundo, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, a desconfiguração das famílias, né? Como que as pessoas se divorciam por qualquer coisa, né? Não levam a sério o matrimônio, é um reflexo do mundo, da pessoa voltada para si, né? Voltada sempre para si, sempre para si. E eu ainda vou falar ainda do absurdo que chegou a pessoa estar voltada para si, né, no tema do aborto daqui a pouco. Outras pessoas já não se utilizam de qualquer disfarce para promover o auto-engano e assumem um comportamento mais explícito em torno de uma busca incessante por alimentar o ego e tornar-se também escrava do mundanismo. De novo, né, o tema mundanismo sempre voltando para a gente. Essas duas formas de se viver são antagônicas com o que se espera de uma vida voltada aos valores de Deus, mesmo considerando que somos pessoas falhas e miseráveis, e que caímos o tempo todo em nós mesmos e no mundo. Então, por mais que a gente caia, a gente vai cair o tempo inteiro, né? Que a gente é muito pequeno, a gente erra demais, a gente sempre tem que ter em mente se levantar e voltar a caminhar em direção a Deus, né? Então, é isso que é a natureza humana, né? E quando incorporamos em nossas mentes os ideais invertidos, muitos hoje em dia são fortemente engajados a defender uma árvore de ser cortada e ao mesmo tempo são favoráveis ao aborto e à eutanásia. É aquele absurdo. Cada ser humano veio ao mundo para amá-lo, mas ao invés de caminharmos para essa realidade e a praticarmos, vamos na contramão, nos desvirtuando e atacando o próximo. E volto a repetir que continuamos a cair sempre nos mesmos erros várias e várias vezes. Então, quando a gente coloca a cobiça, a inveja, a soberba, né, a gente quer se vangloriar das coisas, das nossas conquistas, a gente persegue tudo no mundo pra gente colocando o eu na frente de tudo, né, a gente está indo contra a vontade de Deus. É só você olhar a forma com que Deus se manifesta pra gente, né? Como ele veio humildemente, nasceu numa manjedoura, se entregou para redimir a humanidade. Então, é bom a gente pensar sobre isso e é bom, né, dar uma olhadinha nos vídeos anteriores também, que eu falo muito sobre esse tipo de questão. A busca por uma vida de santidade e o caminho para seu real propósito começa muitas vezes nessas situações, onde em algum momento a pessoa enxergou algo a mais que a impactou, como uma sensação de se estar totalmente no escuro e que em um instante um relâmpago iluminasse tudo. E já no momento seguinte, tudo voltasse à escuridão novamente. Isso é muito importante. É geralmente assim que acontece. Os olhos viram uma verdade nunca antes percebida, mas foi somente por uma fração de tempo. E essa lembrança atuará como um chamado. Caso houver uma verdadeira inclinação para a busca daquela verdade que lhe foi apresentada por um instante, um novo caminho de vida poderá ser trilhado. E é mais ou menos assim que acontece, né? Quando se vê a conversão dos santos, né? Você vive uma vida que ela está dormente, né, dos valores de Deus, e aí de repente em um determinado instante você vê como se fosse um raio que ele iluminasse, você visse todas as árvores, todo o gramado, né, todo o caminho e tal, e aí a hora que o raio cessasse, né, um segundo depois, já tudo ficaria escuro, mas aquela visão você teve. Então você viu algo, né? E esse é o ponto de chamado muitas vezes, né? A mudança pode levar muitos anos para começar a dar frutos vistos na humildade, paciência, caridade, entre outros. É um caminho, né? E após compreendermos dentro de nossa alma o que Cristo fez por nós, um amor de entrega vai crescendo até o ponto de sentirmos dores no corpo físico de tanto amor a Deus, desejando já estar em Sua presença, mas também agradecidos pela vida terrena para podermos fazer mais por Ele aqui nesse mundo. Assim não queremos mais viver por nós, mas para Cristo, e o morrer já é lucro, citando São Paulo. E após essa vida terrena e um tempo de purgatório, poderemos derramar todo o nosso amor e contemplação à Santíssima Trindade, nosso destino e amor eternos. Sempre tem que ter em mente seu destino final da sua existência. É uma eternidade de amor a Deus. É sempre isso, não é esse mundo. E aqui, nesse parágrafo, eu citei dores no corpo físico de tanto amar a Deus. Isso é verdade.
É só ler a vida dos santos, né, que eu vou citar Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santa Faustina, por exemplo. Né, de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz são da mesma época, eles até conviveram juntos, né? E a Santa Faustina já é do século XX, né? Então, mas eles falam isso claramente. Você tem dores no corpo de tanta amar a Cristo, você quer estar com Ele, mas você também está feliz por estar aqui porque você vai poder servir a Ele, vai poder rezar pela conversão das almas. Então, se você chegar nesse ponto, você está no caminho certo. Né? No caso, né, relembrando que esses grandes santos como a Santa Teresa d'Ávila e o São João da Cruz, eles entravam em estados de êxtase que era normal eles serem vistos flutuando, né? Eles estavam suspensos no ar em adoração a Deus, né? Então, e você tem muitos outros santos também que apresentaram esse comportamento. São Cupertino, né? O Padre Pio ele tinha bilocação, né? Era diferente até, né? E a beata Ana Catarina Emmerich, eles ficavam em êxtase fora do chão, né? Então são histórias que eles demonstram realmente o estado de contemplação que a gente tem e a vida de santidade que a gente pode atingir, a ponto de você desejar não mais estar aqui, mas já estar na presença de Deus, mas estar feliz por estar aqui também, né? Então esse é o nosso real objetivo. Oferecer-nos para padecer pelos outros, pela conversão dos pecadores e realizar mortificações para nos redimirmos com o Pai, são somente alguns atos que mostram que estamos no caminho. Levar mais almas a Ele significa que mais uma pessoa o amará pela eternidade. E se ama a Deus, desejará que mais pessoas o amem para a sua glória eterna. É sempre esse ponto, né? Você quer a conversão dos pecadores, porque você ama teu irmão também, mas porque você quer também que mais uma pessoa venha amar a Deus por toda a eternidade, uma eternidade de amor a Deus. Porque Deus merece ser amado por uma eternidade. A compreensão do sentido da vida leva-nos naturalmente a moldar conceitos acerca dos valores materiais, mundanos, da morte, da justiça e tudo mais que englobar nossa humanidade. E essa compreensão nos revelará muita coisa ao qual nosso coração se inclina hoje, principalmente sua concupiscência, e se aquela revelação da verdade que veio como a luz de um raio nos provoca uma busca ou rejeição. É como o mistério da graça e o mistério da iniquidade, merecendo também um livro inteiro à parte sobre o tema. Aqui eu nem me arrisco a entrar no mistério da graça e da iniquidade, isso aí eu deixo para os grandes estudiosos, né? Isso aqui eu sou pequenininho, né, para falar sobre isso. Mas realmente, quando a gente se analisa, a gente olha para dentro da gente, a gente pode ver para onde o nosso coração se inclina, se ele se inclina para a verdade, né, para Deus ou para o mundo, né? E aí é um bom ponto de partida que a gente pode tomar para trilhar o caminho, né, de volta para o verdadeiro amor a Deus e para a verdadeira significação do que é esse mundo aqui para a gente, né, que é uma batalha espiritual que a gente está vivendo. Ela está disfarçada de vários aspectos, de ideologia, de política, de guerra de ideias, né, mas no fundo, a gente vive em uma batalha espiritual que ela está travestida de mundo. O que normalmente ocorre é que quando nos analisamos, acabamos vendo tanto nossa inclinação a Deus quanto as coisas mundanas. E nesse ponto, e com muita coragem e paciência, a guerra se iniciará dentro de nós, com certamente muitas quedas e derrotas, mas também vitórias suadas. E tudo isso não para a nossa glória, mas para a de nosso Senhor, que veio para nos redimir do pecado. Sempre tendo isso em mente, né? O objetivo da nossa vida, acerca da nossa vida, né? Não é a gente ficar desfrutando dos prazeres mundanos, é a gente voltar para Deus. Né? O desfrute das coisas é uma graça, é uma futilidade que ela vem, a gente aproveita e um dia acaba. Né? E agora eu vou falar sobre a morte, encaixando, né, no contexto da vida. Né? Então vamos dar continuidade? A primeira coisa a ser notada em relação à morte é o grande temor que existe em torno desse assunto, tornando-se até mesmo em um pânico velado. Mas o que está por trás disso é o pesar pelo abrir mão de muita coisa que se está ligado nessa vida terrena. Seja poder, influência, bens materiais, prazeres mundanos e muitas outras coisas baixas. Mas também coisas boas, como o afastamento de quem amamos e a falta que faremos a pessoas que dependem de nós.
Soma-se a isso o medo do desconhecido, ou um julgamento condenatório após a morte. E tem também que não crê em nada, né? Esqueci de pôr aqui, né? No caso do apego aos vícios do mundo, somado ao fato de uma sensação de que a verdadeira vida está nesse plano, se configura uma verdadeira prisão que pode levar qualquer um a um pavor pela palavra morte. A autossatisfação vem do egoísmo e o alimenta mais ainda, que gera esse ciclo vicioso que expande seus domínios e desemboca na ganância. Inveja, soberba, vaidade, gula e todos os tipos de pensamentos errôneos, levando uma pessoa ao buraco espiritual. Os dias de hoje, é a gente hoje em dia. Não só o buraco espiritual, mas a cegueira, né, para a verdade, para a gente acordar para a verdade. Né? Os aplausos e as glórias desse mundo que fazem as pessoas investirem tanto de suas vidas aqui, faz com que se agarrem a ela para se manterem mais e mais dentro desse estado de espírito, com a morte sendo a grande tragédia, pois será o fim de tudo que foi perseguido e conquistado. Até mesmo o consolo delas baseia-se no legado deixado, projetando mais ainda de si nesse mundo para o seu desvirtuamento. Existe o bom legado, né, que a pessoa deixa para as gerações futuras, né, para que as próximas gerações se encaminhem para Deus da melhor forma possível. Mas aqui eu estou falando do mau legado. Às vezes a pessoa deixa coisas vãs, coisas de valores desse mundo mesmo para cá, né? Para trás, e ela ainda acha que está fazendo um bom trabalho, né? Então, assim, muitas vezes a gente ainda morre dentro de uma cegueira muito grande pela misericórdia só de Deus que a gente tem que se agarrar para a gente conseguir, né, ter um lugar lá no céu para amar a Deus, né? A boa notícia é que somos imortais e até mesmo aquele inocente óvulo fecundado que foi expulso do ventre de sua mãe por conta de uma pílula anticoncepcional é um ser humano digno que também nasceu para tal. E essa imortalidade terá uma morada final após essa vida. A compreensão deste fato leva-nos a pensar qual o real valor do mundo material ao qual estamos a viver. Né? Pare e pensa, né? Qual é o valor que as coisas têm para você. Se estamos vivendo inteiramente para Ele, o que estamos plantando para a nossa eternidade? Quais são os nossos valores? O que estamos fazendo e por quê? 3 perguntinhas básicas. Pare e reflita sobre isso. Essas perguntas podem levar a respostas impressionantes, se analisadas em termos de que não carregaremos um único átomo deste mundo para a próxima etapa da vida. E de que talvez estejamos semeando o que iremos colher em uma eternidade. Para onde você está caminhando? É isso que eu quero colocar aqui. Para começar uma libertação desse estado de espírito, a observância aos preceitos da Igreja Católica, aliados com uma meditação acerca de seus próprios atos, poderá aos poucos abrir os olhos, mesmo que embaçados de tanta sujeira, mas já será um belo começo para se enxergar os pecados e caminhos percorridos. E é um bom começo, é um belo começo. Certamente não há como falar de morte sem passarmos por uma reflexão do caminho e de uma análise do que fizemos e para onde projetamos o nosso coração. Isso é importante. Não há como falar da morte sem a gente passar por uma reflexão do caminho que a gente está trilhando. Porque a morte é a conclusão. Né? E aí, se você coloca a morte desassociada do caminho, você não está concluindo corretamente, né? Ou você não está entendendo direito, né, o contexto das coisas. Né? Entender um pouco o sentido dessa vida e como não temos como pagar por tamanha graça que nos é oferecida, pode naturalmente despertar um amor a Deus de forma tão imensa que nos conduz ao arrependimento profundo de nossas faltas e à humildade autêntica de quem está rumo à verdade e quer vivê-la após a morte de seu corpo. Para quem tem o pavor de deixar familiares desamparados, o remédio é ter a confiança plena nos planos de Deus. E para isso a busca na palavra deixada para nós é essencial, assim como o estudo da vida dos santos, isso é muito importante, que nos ensina muita coisa sobre como o Senhor age. A noção de que somos seres criados por Deus e que não estamos desamparados é essencial para conseguirmos projetar nosso espírito em direção à próxima etapa da vida, que vem após a morte física. Nesse mundo, a cruz pode ser pesada, mas será somente por um tempo, só por um tempo.
e depois virão novos tempos eternos para nós, seja no céu ou no inferno, disso nós sabemos. A gente não está desamparado, Deus deixa, né, os seus anjos com a gente, né, e cada um tem o seu anjo da guarda. E assim, o seu anjo da guarda, ele tá junto de ti, ele tá em contemplação a Deus, ele tá bilocado, né? Ele tá face a Deus, né, contemplando ele e tá olhando para você também. Então você pode virar para ele e falar obrigado, anjo, por estar sempre comigo, por estar cuidando de mim, né, e por fazer tantas coisas por mim que eu só vou descobrir isso depois que eu partir desse mundo, né? Então pode agradecer teu anjo aí, que Deus que te mandou. Que tenhamos sempre em mente que a história da humanidade neste mundo chegará a um fim, assim como nossas vidas neste plano. Todos nós estamos fadados a esse destino. Sei muito bem que essas afirmações podem parecer fanatismo desenfreado, se vistas por alguém que está fora da verdade revelada, e é chocante também a quem está morno na fé. Mas o que está aqui, e que esperamos pacientemente pela renovação de todas as coisas. É a promessa de Deus em Apocalipse, né? A renovação de todas as coisas, né? Então a gente vive aqui, né, dentro da mácula do pecado, buscando se redimir com ele. E essa morte que, né, ela veio para a humanidade, a morte veio para a humanidade, né? Esse estado de vida ela entrou por conta do pecado, né, e a gente está aqui dentro de um processo para a gente voltar para o Pai. Muitas coisas não foram reveladas para a gente porque a gente está ainda em um estado de provação, né? Então, tenha fé e creia que em algum momento, né, a nossa vida vai se acabar e as coisas vão ser reveladas para a gente, né? E é isso, gente. Eu espero ter feito uma reflexão que tenha te tocado acerca da vida e da morte, né? E que, se tiver alguma dúvida, né, pode deixar aí um comentário que eu vou procurar responder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, né, e espero que veja também os outros conteúdos que eu coloquei aqui acerca do materialismo, do mundanismo, acerca da justiça dos valores, da verdade, da mentira, né, e sobre a misericórdia de Deus também. Então, muito obrigado e até a próxima.